A paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é viva, poderosa e eficaz. É a palavra que faz coisas lindas e tremendas. Estamos trabalhando no livro de Atos. Ontem fomos para a história de Zaqueu. Foi um direcionamento do Senhor, mas hoje vamos retornar ao livro de Atos, capítulo 17, do 1 ao 15, onde o tema é: as perseguições é fruto da sua perseverança com Cristo. Às vezes você passa e eu por perseguições inacreditáveis. Coisas que você diz, não, isso não é real não, isso é surreal. Mas são ciladas do adversário, são pessoas usadas pelo maligno, que querem te perseguir porque você está dando fruto. Querem te perseguir porque Deus está na sua vida. Querem te perseguir porque você está obedecendo à voz do Senhor. Querem te perseguir porque você é um instrumento vivo nas mãos dele. Mas persevere, porque vale a pena ver os frutos. O Senhor vai te mostrar os frutos, vai me mostrar. A glória do Senhor vai ser maior que a primeira nas nossas vidas. A glória da segunda casa será maior que a primeira. E a mão do Senhor vai estar estendida nas nossas vidas. Frutos vem bênção, vem proteção, vem livramento, vem coisas extraordinárias, vem portas abertas. Amém? Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Vamos interagir? O Evangelho em Tessalônica. Mais uma vez, Silas e Paulo viajando. Mais uma vez, no ide do Evangelho. E ele nos ensina isso, eles dois. Nos ensina a perseverar, nos ensina a levar e dar frutos onde a gente chegar. Passando por Antípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Veja que chegaram aonde? Numa sinagoga, num templo, para fazer a vontade do Senhor. Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras. 3 sábados ficou lá disputando, quer dizer, pregando, clamando, orientando, debatendo a palavra de Deus. Você que tem chamado, faça a obra. Você que tem chamado, escute a voz de Deus. Você que tem chamado, não deixe o inimigo de paralisar. Expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. Este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. Ali Paulo falava do Jesus que morreu e ressuscitou. Ele falava que era o Cristo o Salvador. E olha que Paulo não foi do tempo dos apóstolos. Eu já li um livro que foi mais ou menos 6 a 7 anos, depois da morte e ressurreição de Jesus e a ida dele para o céu, foi que ele salvou Paulo. Mas Paulo estava com vigor, Paulo estava perseverante, Paulo era um homem fervoroso na presença do Senhor. Não perca essa essência. Não deixe as perseguições lhe paralisar. Alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos e religiosos, e não poucos mulheres principais. Veja que homens e mulheres, muitos creram nele. Quer dizer, ele fez uma igreja ali em Tessalônica. Ele fez uma igreja pela sua perseverança, pelo seu vigor, porque ele tinha alegria em servir o Evangelho. Não deixe que as coisas dessa vida, as perseguições, façam com que você se entristeça e paralise. Porque quando você se arrepender, você não vai ter mais a graça de Deus. A Bíblia manda vigiar para depois orar. Vigia. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios e, ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para junto do povo. Aqui diz que alguns judeus desobedientes, diz também que movidos de invejas e cheios e perversos e vadios. Veja o que o inimigo faz. Pessoas desobedientes, pessoas movidas de invejas, por vidas perversas e vadias.
queria atacar a casa de Jason, um dos homens de Deus. Para quê? Para levar ao meio da multidão, para criar tumulto e acabar com a palavra de Deus. Se de alguma forma isso está acontecendo na sua vida, é porque Deus está com você. Porque o inimigo quer te paralisar, porque aqui ganharam muitas almas para Cristo. Então eles querem paralisar com inveja, pessoas vadias, desocupadas. Mas o Senhor é contigo e comigo. O Senhor trabalha, o Senhor é grande, é poderoso. Não olha para o que o inimigo está te mostrando. Entende que quem você serve tem a chave da morte e do inferno na mão. E a Bíblia também fala que ele diz, todo poder foi me dado nos céus e na terra. Glória a Deus. Não se deixe se levar pelas ameaças do adversário. Ele só ringe, ele só faz barulho. Mas o grande paralisa ele rapidinho. Não os achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando, estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Não acharam Paulo e Silas, mas pegaram Jason e disseram que eles, alvoroçando o mundo, chegaram ali. Quer dizer, trazer a palavra, ganhar almas para Cristo e alvoroçar o mundo? Não. O alvoroço vinha desses perversos, desses vadios, desses invejosos, dessas pessoas malignas. Mas geralmente o mal que persegue a mim e você quer botar a palavra na nossa boca. Quer nos paralisar por conta de inveja. Mas a Bíblia diz que inveja apodrece os ossos. Mas a Bíblia diz que o meu Deus e o teu é luz do mundo e príncipe da paz. Não perca o tempo com esse tipo de gente. Faz a obra. Os quais Jason recolheu, e todos estes procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. Veja que eles ali fazendo um moitim, dizendo que eles estavam falando que o reino era de Jesus e ele estava o quê? Sendo contra César. Botou uma autoridade na frente de Jesus, digamos o governador. Por quê? Porque pessoas sem visões, pessoas ambiciosas, quer saber de poder, de dinheiro, esquece de Jesus. E quer fazer eu e você paralisar. Mas a gente segue em frente, a gente faz a vontade de Deus, a gente exalta e engrandece o nome do Senhor e fala dele, e ora e prega sem cessar. O alvoroço e a multidão e os principais da cidade que ouviam estas coisas, tendo, porém, recebido satisfações de Jason e dos demais, os assaltaram. Veja que, além do mais, querendo expulsar, assaltaram. Por quê? Porque ele tinha coisa boa, ele tinha Jesus. E quem tem Jesus, as pessoas que não têm pai, são vadios, invejosos, eles querem nos assaltar, querem nos destruir, querem arrebatar, destruir de alguma forma eu e você. Mas a gente tem um dono que é Jesus Cristo. Todo poder foi dado a eles nos céus e na terra. Não tenha medo do barulho que Satanás faz. Não, faz a obra. Derrama-te nos pés do Senhor, exaltando e engrandecendo ele. Fala dele e Jesus se responsabiliza. Glória a Deus. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. E eles chegando lá foram à sinagoga dos judeus. Veja que à noite levaram Silas e Paulo para sair da cidade para ir para outro lugar. Aí você diz, então, como é que Deus era na vida deles? Era porque eles tinham que passar por isso, mas não pararam de pregar o evangelho. E lá fizeram a obra. Porque se não tivesse feito, esse povo não tinha criado essa situação. Se eles não tivessem pregado, não tivessem dado fruto, esses vadios invejosos, esse povo tumultuosos, maligno, não teria feito confusão. Se tem situações difíceis na tua vida, é porque você está dando fruto. Glória a Deus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica. Veja que essas pessoas nessa nova cidade foram mais nobres, porque de bom grado receberam a palavra, examinando a cada dia as Escrituras, se estas coisas eram assim. Esses aqui foram mais nobres, Paulo pregando em Silas e eles examinando as Escrituras, que não está errado, para ter certeza daquela pessoa grande e poderosa, aquele Espírito glorioso que é o Senhor Jesus Cristo. De sorte que creram muitos deles, e também mulheres gregas da classe nobre.
e não poucos homens. Quer dizer, pessoas nobres de nome e renome aceitaram Jesus e homens. E não foi poucos, aqui está escrito. Então valia a pena a perseguição, porque Paulo e Silas davam fruto. Vamos dar fruto? Vamos clamar em meio às pessoas malignas, porque o Senhor está comigo e com você. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia, foram lá hesitação às multidões. Mais uma turma de judeus para perseguir Paulo. Mas só que o Senhor tinha dito a Paulo, a Ananias, lembra? Que quando Ananias foi orar por Paulo, explicando que Paulo tinha cartas para prender o povo de Deus, ele disse, vai lá, porque esse é um vaso escolhido e vai ser perseguido pelo meu nome. Porque também Paulo perseguiu os cristãos. Então ele tinha que passar por aquilo para sentir na pele o que ele fez. Mas só que Jesus é tão maravilhoso que estava com ele o tempo todo. No mesmo instante, os irmãos mandaram a Paulo que fosse até ao mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali. No mesmo instante, Paulo agora foi viajar pelo oceano. Mas Paulo e Silas já ficou ali. Para quê? Para pregar o evangelho, para tomar conta daquele povo. O 15 para terminar. E os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas. Então, recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível partiram. Ali depois, em seguida, Silas e Timóteo partiram para se encontrar com Paulo. Por quê? Porque eles pregavam o evangelho. Porque eles levavam o ídolo da palavra de Deus. E eu e você não pode se deixar se intimidar por ciladas do adversário. Mas eu e você tem que fazer o mesmo. Porque vale a pena servir a Jesus. Aqui o tema é: as perseguições é fruto da sua perseverança com Cristo. Persevere. E você vai ver que a glória da segunda casa será maior que a primeira. O inimigo só levanta para cair. Amém? A paz do Senhor. Fique todos com Deus e até amanhã.